sou o Vinícius, aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Arculid, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen refrigerado a ar, a gente traz para vocês aqui no canal. Se você é realmente fã desse tipo de conteúdo, curte de verdade o Universo Arculid, já se inscreve aí no canal, ativa também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa também um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante para o YouTube entender que a gente está fazendo aquele conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Não deixa também de conferir o conteúdo exclusivo que a gente produz lá no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Hoje eu tô mais uma vez aqui na Líder 101, né? Para quem não conhece, eu acho difícil aqui, vou deixar no card aqui acima uma visita que eu fiz, né? Mostrando basicamente um pouco do estoque aqui da Líder 101, que eles têm muitos itens, tem mais de 10 mil itens, e eles estão comigo na jornada, né? Principalmente o Vitão, a Cintia aqui, para mostrar um pouco da evolução do Fusca nacional. Então tem uma playlist que eu também vou deixar no card aqui acima, que a gente já abordou os interiores, né, do Fusca, desde 59 até o Itamar, também toda a evolução de faróis e lanternas, e agora a gente vai abordar, né, dando continuidade à série de interiores. No caso a gente fez forração de banco, forração de porta, teto, agora a gente vai fazer a questão de volante, botões e muitos outros detalhes, porque assim, o Fusca é uma caixinha de surpresa, tem muito detalhe que eu conheço relativamente bem, mas assim, o Vitão conhece muito mais e ele vai guiar a gente nessa jornada para conhecer ainda melhor a evolução do nosso querido Fusca. Estamos aqui com o Vitão, vai dar essa aula mais uma vez aqui pra gente, né? Nada. Já falamos muito sobre, né, parte de interior e tal, e hoje é um complemento. E galera, ó, só quem manja igual ele aqui pra explicar pra gente, olha o tanto de peça, o tanto de detalhe que tem na história do Fusca Nacional, né? Lembrando que aqui a gente não está mostrando 100%, por quê? Por dois motivos, né? Um, que tem algumas peças que são produzidas só sob encomenda, né? Algumas versões como monocromático, besourão, algumas coisas que são mais raras de ser encontradas, né? E também porque senão o vídeo ia virar uma longa-metragem, né? Ia virar uma longa-metragem porque tem muita derivação de cor, às vezes muda um botãozinho, um modelo, então aqui eu separei o geralzão pra gente conseguir pelo menos direcionar o pessoal. Tipo, meu Fusca 60 vai o quê? O meu, sei lá, meu 69 vai como? Meu 81 usa como? Então assim, eu tentei separar tudo aqui pra conseguir explicar e dar um norte aí e ajudar o pessoal aí a montar o carrinho. Com certeza vão ter muitas curiosidades que até enquanto o Vitor tava montando a mesa aqui, eu já fiquei perguntando pra ele, porque um monte de coisa eu também não sabia. Tem um monte de peculiaridades, coisinhas assim, né? Então, vamos começar aqui por um negócio que já é diferente, né? Isso aí. Então aqui a gente tem... Eu separei porque ele faz parte da interna do Fusca, do começo da década de 60. Então ele saiu do 59 até o 62. Tá. Então era o saco de bode. Então aqui é o reservatório do esguicho d'água. Você enchia ele de água, né? Aqui o reservatóriozinho de água. Isso aqui ficava todo dentro do carro, a mangueirinha aí lá no brucutu, aí você esguichava água no para-brisa. Ao invés de apertar ou pisar, isso aí, você usava ele, você essa apertava bombinha aqui. Aí. É o sistema mais infalível do cara que fez de esguicho a Volkswagen pro Fusca, é isso aqui. Devia ter continuado com isso aqui, né? Até o final, não deviam ter mudado. Show. Então isso daqui, o Fusca ele também saía com velocímetro graduado até o 120. Tá. As letras aqui é tudo no fundo verde. Tá. Com um arinho cromado, com uma outra peculiaridade. O Fusca 59, 60, 61 ele saía com o ponteiro do velocímetro em acrílico, era transparente. Tá. Então é o mesmo velocímetro, só muda o acrílico, isso. O ponteiro é de acrílico. Raro também. É difícil de achar. Tanto que não tem, assim, eu não tenho conhecimento de peça de reposição para esse ponteiro em acrílico. Ponteiro, né? Isso. E aí ele saía também aqui, continuando no painel, volante cálice, marfim, né? Então os Fuscas da década de 60, na primeira metade da década de 60 tinha o marfim e as derivações de cores. Ele saía com cor, o verde monocromático, tinha o azul pastel, que era o monocromático, e tinha o cinza também. Então ele tinha essas três derivações dependendo do ano. Tá. Se eu não me engano, 60, 61 era o azul, 62, 63 saía o monocromático verde. E o carro com padrão cinza, aí ele saía ou com acabamento marfim ou acabamento cinza. Certo. Então ele saía com
Espelho aqui cromado, 3 parafusos. Aqui vem o encaixe do quebra-sol. Ele é um espelho pequeno. Tem um formato bem redondinho. Ele é assim, bem ovalado. mas então, é uma peça bem bonita. Muito bonita. Era o que o carro, né, da década de 60 ele tem muito detalhe, assim, coisa que preenche bastante. Ele não é tão simples, né? Sim. Então a alça do painel também acompanha. Por exemplo, se é monocromático, azul ou verde, a alça é verde, ou azul ou cinza. Então esses acabamentos internos, esses Botões, tudo acompanhava o tom do volante. Isso aí. Então era tudo dessa forma. E fora esses acabamentos pequenos, a alavanca do freio de mão também acompanhava a cor. Lembrando que a original ela é essa maior. Nossa, ela é bem maior, galera. Vou colocar aqui na posição, pra vocês verem a diferença aqui, ó. Ela é bem maior. E essa aqui, né, inclusive você falou que, por exemplo, ela não tá pintada porque vocês fornecem. Ela, às vezes o cliente quer pintar de marfim, às vezes de preto, porque ela saiu até no Fuscão, né? Até aos 73 ela saía, que é essa mais comprida. Legal. A alavanca de câmbio desse carro, ele tem a rosca fina, então saiu até o 66. Certo. Então aqui ó, a bolinha de câmbio é com a rosca fina. Uma curiosidade já que eu não sabia, pra mim era tudo igual, então até 66, ó, a diferença. Isso é a diferença. Aqui, galera. Legal. Então ele saía com esse padrão de rosca fina, até o 66. Tá. Ele... E aqui uma curiosidade também que não tem nada não marcado, tem marcha. não tem grafia de marcha, não tem nada. Se você olhar aqui a dimensão da bola na palma da minha mão, é uma pezinha bem pequena. E não tem nenhuma grafia. Não, nenhuma, é lisinha. Legal. A chave de seta desses carros eram de antimônio. Tá, que é um material bem pesado. Bem né? pesado. Então, esse Fusca, o até 66, ele não vinha com relampejador aqui, era no pé. Então, ele usava esse dispositivo. Do lado ali da embreagem, né? Isso aí, do lado esquerdo da embreagem, aqui você fazia o acionamento do farol alto. Tá. Uma coisa que tá bem difícil de achar são as chaves de seta de antimônio do Fusca. Certo. Essa daqui ela é de variante, então eu peguei aqui só para vocês ilustrarem, porque ela só muda um pouquinho aqui, ó. Entendi. Essa curva, né? O que a gente tem aí para oferecer para vocês é essa daqui, ó. Tá, que já é de plástico, né? Mas um plástico de alta qualidade, né? Ela é a primeira linha, ela tem um relampejo, enfim. Então, assim, aqui era os Fuscas da primeira metade da década de 60. Tá. Em 67, houveram algumas pequenas mudanças, né? Então, já tinha aqui, saía a alça do teto. Com esse acabamentinho que muita gente acha que é um suporte de último cabidinho, mas não é, né? Não. Isso aqui é só o acabamento da alça. Tá. Saía com os carros com os frios de painel também. Tá. Então, que é um charme também, isso mais aqui, uma coisa que eu mais estava falando. Né? Isso. Então saía a porta-luva, o do rádio, quando não tinha rádio. Tá. Ele usava essa tampa aqui pintada da cor do carro. E o frisinho do alto-falante. Tá. Aí aqui mudou também para a famosa rosca grossa. Tá. Então ele saia com rosca grossa, que é M12. Isso. E também aqui o conceito é o mesmo. De espelho, de alça, de acabamento interno, não houve muitas mudanças tirando isso aqui, ó. Esse aqui é o padrão de descansa-braço que sai no Fusca, no 67. Certo. Do Fusca até 66, ele é mais ou menos isso daqui, ele é mais retangular, tá. Ele não é tão curvo, tão ovalado e sai em 2 tons. A parte de cima era branca e a parte de baixo era ou cinza, ou verde, ou azul, dos monocromáticos. Certo. Isso daí também você não encontra com facilidade. Entendi. Então teve essas pequenas mudanças. Eu nem sabia, pra mim era todos esses aqui. Não, tinha a diferença do puxador de porta, isso. Aí as manivelas e maçanetas do vidro desses carros, o conjunto era esse, então ela saía aqui com os acabamentozinhos aqui marfim, ó. E a maçaneta também marfim. Tá. Então, ou cinza, ou se for monocromático, isso daí. Do carro, né? Exatamente. E uma outra curiosidade também é que esses carros, então toda a linha Volkswagen até 1970, primeira série, não saía com cinto de segurança e não saía com extintor de incêndio e também não saía com pisca-alerta. Então assim, e também a obrigatoriedade de lanterna de ré também não tinha. Não tinha. Então essa é uma curiosidade, que ele não saía nem com cinto, falando da interna, nem com cinto nem com extintor. Nada. Não saía nada. Não saía. Tanto que carro com carroceria da década de 60
você, quando Não você tem o desmonta, furo original. não tem. Caraca. E quem tem cinto é geralmente adaptado. Tanto que, por exemplo, não tem o pisca nenhuma chave de seta. Não. Quando a gente adapta, faz um furo no painel, coloca aquelas de puxar, né? Porque realmente não tinha também. Não tinha. Então essa é uma curiosidade. E aí chegando aqui na linha da década de 70, Fuscão ou Fusquinha, esse era o padrão. Então aqui saíam com as maçanetas internas de puxar, né? Ainda. E aí as manivelas deles mudaram também, né? Elas saíam nesse modelo, então o Fuscão era com manivela, ela era cromada, com acabamento preto aqui no meio. Tá, que é bem difícil de achar também. Bem difícil. Hoje não tanto porque tem lá fora, o problema é o preço só, mas é difícil. E a do 1300 ela saía assim. Tá. Coifa da alavanca do câmbio do freio de mão. Padrão de borracha preto, então isso aqui não mudou. Então toda a trajetória do Fusca, do 59 até o 96, era desse jeito e dessa cor. Independente do acabamento, aqui era preto. Era preto, isso daí era preto. A lanterninha de teto também, dos modelos até a primeira, da década de 60 e até a metade da década de 70, era arredondada, com botãozinho branco. O original ele tinha aqui a bordinha metalizada. Tá. Isso daí também você não acha mais com facilidade. Com a borda metalizada é só original. Tá. Ou essa daqui que se aproxima bastante. Ela tem a lente transparente, né, leitosa, e o botãozinho branco. Tá. Você tinha comentado também da posição, né, da luz? A posição. Nos Fuscas da década de 60 até 1970, a lanterna do teto ela ficava bem no rumo da coluna. Então ela ficava aqui em cima da alça de teto. Tá. No Fuscão, essa lanterna ela foi pra frente e fica bem no meio do quadro da porta. Inclusive é mais prático, né? Geralmente isso aqui serve pra iluminar assim quem tá ali na frente. Ela recuada, ela não tinha muita serventia. Nem pra trás, nem pra frente. Nem pra trás, nem pra frente. E aí mudou também grafia de velocímetro. Então o velocímetro ele saía com a grafia branca, do 71 até o 76. Então era com os números brancos. Então eu peguei esse aqui, ele tá meio feio, mas só para ilustrar aqui, isso, né? Porque não tinha nenhuma pronta entrega restaurado. A alavanca de câmbio passou para cor preta, com duas curvas, se manteve. Formato engraçado, parece que foi um erro de projeto que entortaram errado, mas ela tem duas curvas aqui. E aí mantendo a rosca M12. do M12, né? Rosca grossa. Todos os acabamentos pequenos são preto, então a roseta do ar quente, botão do banco, botão de painel, todos os acabamentos. Mesmo também quando ele saía com vermelho Turim, os acabamentos eram tudo preto. Tudo preto. Puxador de porta, esse sim acompanha a cor da forração da porta. Então, se é vermelho era vermelho, se era caramelo, enfim. E esse é o padrão do 73, do 71 até o 74, a primeira série. Então, é esse padrão aqui. A chave de seta também com uma alavanca só. Essa aqui saiu do 71 até o 76. Certo. Com lampejo e já era plástica. O espelho interno mudou. Ele saiu preto. Então ele tinha aqui o suporte do espelho de plástico. E aqui a base dele era de metal. Manteve a base somente. Isso. E aumentou. O sistema de fixação também é o mesmo. É o mesmo. E isso aumentou um pouquinho a área do espelho. Já aumentou bastante. O formato mudou bastante. Né? Se a gente comparar aqui, já aumentou bastante. Então, sim. Ele perdeu um pouco do charme, mas aumentou a funcionalidade. Exatamente. É a evolução, né? Isso aí foi evolução. Você precisa ter mais campo de visão no Fusca, que a área envidraçada dele é muito pequena, né? E com espelho pequeno, então... Piorou. Volante cálice, então na primeira leva aí de 70 segunda série até o 74 primeira série, cálice. Fuscão ou Fusquinha, com uma diferença. O Fusquinha 1300, ele saía com esse aro prata, não era cromado. O aro do marcador de combustível aqui era prata e o aro do velocímetro também era prata. Então ele perdia o cromo e ganhava o prata. Isso, ganhava o prata. Cinzeiro. Então essa aqui saia na traseira do lado direito, cinzeirinho de plástico, de metal, aliás. Aço inox polido. Então essa aqui já foi restaurada. É uma coisa curiosa, galera, pra galera mais nova aí não imagina.
todos os carros, né, saíam com cinzeiro, no caso, né, do Fusca dianteiro e traseiro, tanto que, por exemplo, aqui é o cinzeiro, e era uma cultura, né, digamos assim, que tinha, é uma coisa curiosa hoje em dia, né, a gente não imagina, mas era um acessório comum em todos os carros. Tanto que tinha um acendedor de cigarro também, que hoje a gente conhece como tomada 12 volts, né? Era o acendedor de cigarro. Só que uma curiosidade também, o Fusca ele não saía com acendedor. Ah, tá. Ele só foi sair com acendedor lá em 75. Caraca. Então esse era o padrão, ele saía com cinzeiro traseiro, esse aqui é do 1300. Tá. E o do 1500 ele saía com a grafia da marcha. Legal. As capas dos pedais, né? Então o Fusca do década de 60 e até 76, ele saía nesse padrão com o logo da Volks e o pedal dele era um retângulo na vertical. Tá. O pedal do acelerador era de metal com essa capa de borracha. Então, eu achava que isso era acessório, então não, saía também. Saía original. Que isso aqui é o antiderrapante, sim, né? Sim. Então saía dessa forma. Legal. E aí passando, então aqui a gente tá com a linha 74 segunda série até o 76. Tá. Então ele saía com o volante bumerangue. O painel, ele pelas mudanças contou com essa saída de ar. Isso. Ele ganhou o comando do ar no painel. Tá. Então isso aqui é a abertura do ar forçado. Ele saía mesmo nos 1300, nos carros mais simples, tinha Sim, também? 1300, 1500 e 1600, né? Tá. Então saía com esse ar forçado. Mudaram, né? Os padrões de botões. Então esse daqui é o padrão do até 76. Então saía com farol, porta-luva, limpador, afogador e os dois de ar. Tá. E o pisca-alerta. Que ele só veio então? Só em 75. Caraca. Que teve uma mudança lá na lei do Cotran. Então saiu com pisca-alerta só em 75. Uhum. E cinto de segurança e extintor a partir de 1970, que a gente vai mostrar agora. Então a Volks ela tinha 3 tipos de cintos, né? Dividido em duas seções. Cinto magnético, cinto mecânico. O cinto magnético é esse daqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui, ó, o magnético. Isso aqui é a área de contato deles. Ah, tá. Nossa, não sabia disso também. Isso daqui. Então, ele, quando ele era novo, ele vinha e, ó, se você olhar, ele cria um pouco de resistência. Certo. Então, quando era novo, isso aqui ficava bem para a fivela não abrir. Tá. O cinto de segurança. Ou o cinto mecânico. Então, aqui você puxa ou abre o cinto, tira ele. Aqui, ó. Tá. E é o cinto mecânico. Tinha esse e tinha um que eu não consegui achar aqui para ilustrar o vídeo, que é um cinto, ele é mais quadradinho e também mecânico, ele encaixa dentro do outro, é macho e fêmea. Certo. Não tinha padrão, então isso era um item que eu tinha dúvida, então eu fui pesquisar nos manuais que eu tenho aqui. Realmente, em todos os manuais de todas as épocas, ele saía da seguinte forma: o Fusca tem cintos de segurança com fivelas diferentes. Então ele tinha fivela mecânica, fivela magnética. E nos 3 modelos. Então, é o que tinha estoque. Exatamente. O que tinha na prateleira lá ia. Então, em todos os manuais saíam dessa forma. Então ele tinha tanto o mecânico quanto o magnético, então não tinha padrão. Legal. E sempre 2 pontas, esse era o padrão. Então o cinto saía dessa forma. Não tinha um padrão se era magnético ou mecânico, mas ele saía os 2 modelos. Às vezes um carro da frente era no mesmo ano, na mesma linha Isso, ali. o carro da frente era mecânico, de trás era magnético. Era o que estava ali na mão do montador. E aí também muda um pouco a grafia, certo? Esse painel, ele saiu no Bizorrão em 74. Então o Fusca 1300 e o 1500 ainda continuava com um painel antigo, o velocímetro antigo. Então esse aqui foi até o 76 no 1300. Em 75 o 1500 saiu de linha, né? Então esse painel ficou no Bizorrão. E esse com as letras brancas ficou no 1300. Certo. 75 e 76. E aí o padrão... O Bizorrão ele marcava 160. É 160 porque era 1600. Tá. Esse aqui é do 1300. Certo. Boa observação. E saía também com os aros preto. Era tudo preto. O Bizorrão era preto. Era tudo preto. Esportivo, né? Esportivo, é.
E também o marcador acompanha aqui a grafia do velocímetro, com ponteiro vermelho, fundo preto e letras brancas. E é mais fininho, né? Isso. O ponteiro, né? Ele é mais fininho, mais comprido. Legal. E aí, na linha 77, teve diversas mudanças. Então, primeiramente delas, a chave de seta passou a contar com 2 hastes. Legal. Isso aqui só saiu em 1977. Ó, galera, pra quem não entendeu, a gente mostrou lá, o limpador ele é acionado sempre por um botão no painel. Aqui, ó. Ali do lado direito, né, do carro, né? Então, inclusive é meio incômodo. Eu tenho o setinho lá, pô, toda hora você tem que ficar esticando o braço e, por exemplo, não tem temporizador. Não. Então, se é uma chuva fraca, toda hora você tem que ficar esticando o braço. Você tem que ficar com a mão lá, aciona, desliga, aciona, desliga. Ah, isso aqui já mudou pra caramba. Mudou. E então só saiu com 2 alavancas em 77. 77 também mudou aqui a parte do comando do ar. Tá. Então ele saía com esses botões, ele tinha uma iluminação. A grafia mudou. Tá. Então isso daqui é o botãozinho original, isso aqui é uma capa de plástico sobreposta por uma capa branca. E aqui dentro é oco. Para você colocar aqui, quando você liga o farol, ele acendia. Então aí passou a contar com a iluminação translúcida. E ó, galera, são coisas que também eu não tinha ideia. Tipo, como mudou o comando aqui, ó. Olha a diferença do comando e assim, 2, 3 anos depois, né? Então, tipo, muda. E devem ser peças também não muito fáceis de achar, né? Esse botão aqui você não encontra, o translúcido. Esse aqui não é o translúcido, mas o desenho é o mesmo. Tá. Aí também mudou a bolinha de câmbio. Passou a contar com esse modelo aqui, que eles chamam de perinha. Tá. A lanterninha de teto também mudou. Ficou bem quadrada. Bem quadrada, então isso aqui saiu do 77, foi até o último. Tá. O 96. Beleza. Espelho interno também mudou. Ficou maior ainda? Maior. E ele não era mais parafusado. Encaixe. Ah, tá. Ele era encaixado. Totalmente de plástico, inclusive aqui também. Isso, todo plástico. Tá. Era todo plástico. Legal. A alavanca de câmbio mudou. Então aqui ela saía com o padrão de uma curva comprida. Ela é mais alta, parece? Mais alta. Na verdade ela é do mesmo tamanho, só que ela tem uma curva. Como ela não tem a curva, né? Isso, ela parece ser maior. Ele teve a mudança do descansa-braço, que esse aqui é o chamado telefone. Tá. Então saiu do 77, desculpa, até o 1980, dessa forma. A manivela de vidro mudou também, então ela saía com esse materialzinho de alumínio, com esse desenho. Tá. Tipo um Zamac. Exatamente, é uma liga de alumínio. As maçanetas internas mudaram, então ela deixou de ser alavanca para ser a maçaneta de porta de gatilho. Que é a conchinha, né? Que exatamente. Acompanhou o Gol, Itamar, tudo, isso, né? Toda a linha, Brasília, Variante, enfim, era essa maçaneta. Aí muda também a alça de teto. Do 78 até o 80 ela começou a sair a curta. E mesmo, né, o carro sendo tudo preto, lógico, o teto não era preto, a gente mostrou lá na sala de interiores, mas ele mantinha então a alça beijinha. Beijinha, só que a alça é mais curta. Bem mais curta que a outra, né? Legal. Mas então, ainda permanecia com esse acabamentinho, só era mais curta. Só era mais curta. Tá. Então na linha 77, 78, também teve alguma mudança. E o Fusca ele passou a contar com chave de seta de 3 hastes. Então o pisca-alerta foi incorporado na chave de seta. Então a mesma coisa, galera. A gente antes tinha que ir lá no... Bom, hoje em dia também é assim, né? Os carros a gente é botão, né? Isso. Mas eu acho isso até mais fácil também. Apesar que é meio ruim que você tem que colocar a mão no meio do volante, né? Mas ergonomicamente é melhor do que você esticar o braço e ficar puxando o pisca-alerta. Concordo. Então veio pra cá. Essa chave, ela saiu do 78 até o 81. Ah, tá. Então assim... Todos os acabamentos aqui continuam no 78. Tá. E aí vai ter a mudança de chave de seta no 81. Certo. Porque aí muda padrão de fio e a cor também muda. Tá. É só isso que muda. Mas visualmente é a mesma coisa até o Itamar. Isso aí. Tá. Exatamente. Aí chegando na linha 81, então tivemos mudanças, né? O painel continuou redondo. Tá. Em 81 redondo. Nesse padrão, 140, certo. 1300, 160, 1600. Tá. Passou a usar o volante de Gol. Então o Standard usa o volante nesse plástico duro. O luxo, aquele acabamento espumado. Tá.
esse botãozinho que é curioso, de onde eles tiraram o Wolfsburg depois de 20 anos sem usar nada, né? Então eles usavam esse padrão. O padrão que saía com o Volkswagen aqui era a série luxo da linha quadrada. Ah, tá. Então o Fusca sempre com lobinho da Wolfsburg. Legal. As alças de teto passaram a ser pretas. Então preta. Cinto de segurança em 81 ainda continua no padrão antigo. Tá. Porque aí agora a gente vai chegar na linha 82. Que teve uma grande mudança. Exatamente. Então em 82 eles fizeram uma grande remodelação interna no carro. Então o painel começou a sair com esses instrumentos quadrados. Que divide opiniões, né? Muita gente não gosta porque o Fusca não tem quase nada quadrado, né? Então ele mudou muito. Mudou, as luzes espia vieram pra cá, pra cima, pra parte superior. Tá. Marcador. E aqui era a cavidade de quando o pessoal tinha a opção do relógio de hora. Né? Isso. O cinto de segurança. E os acionamentos aqui, né, passaram pra cá. O botão do farol passou pra cá. Saiu daqui do meio do painel, né? Veio pra cá, isso. E aí tem o dimmer também de controle de luz aqui, né? Que ele ficou num botãozinho separado. Antes era junto aqui. Tá. Muda também o puxador de porta. Também passou a usar o do Gol. Certo. Então ele saía desse padrão. Né? Ele é maior do telefone aqui. Isso. Né? Ele é um formato mais quadrado, mais ergonômico. Sim. Cinto de segurança teve mudança, então ele passou a usar esse padrão moderno aqui, ó. Esse já é mais conhecido, Isso, né? E também mais seguro, né? Tá. Então, standard, cinto fixo, Fusca luxo, na frente era cinto retrátil. Então só apareceu a partir de 82. Só em 82, sendo o luxo retrátil. Tá. Mas ambos são de 3 pontas. Tá. Ele deixou de usar cinto 2 pontas na dianteira. Ah, tá. Então saía dessa forma aqui o 82 até o 86. Era esse padrão. Ele manteve a alça de teto? Alça de teto até 86? Até 86. Tá. Até 86. Alça preta curta até 86. Tá. Mudou também o controle de ar. Então esse daqui é o controle do ar do Fusca. Ele passou a ser deslizante, com iluminação, né? E a curiosidade aqui é que assim, o cinzeiro serve de suporte para a chave. Controle. Isso aí do controle. Tá. Então esse era o padrão também de 82 até 86. Certo. E aí no padrão de 82 também veio a bolinha de câmbio que era usada no Gol. Tá. Com ré para trás, a do Gol é ré para frente. Então esse padrão foi usado até 86 e inclusive no Itamar também. Tá. Então no Itamar as manivelas de vidro são as mesmas, só muda de cor e o material. Tá. Porque a original ela era de plástico. Ah, tá. Ela já não é Zamac, Não já é mais, é mesmo plástico. original. Isso, tá. mesmo sendo original, ela é de plástico. Tanto que antes da indústria começar a voltar a fabricar isso, tinha uma grande dificuldade de achar, porque o plástico ele estoura aqui as estrias. Sim, resseca, normal. Isso, e não tinha ninguém fazendo no Legal. cinza. Então o pessoal atendendo a demanda voltou a fabricar. Legal. Maçaneta interna de gatilho, cinza também, acompanhando o padrão. Tá. O puxador de porta também cinza. Era o mesmo modelo, mas cinza. Mais cinza. A alavanca de câmbio muda. É de uma curva mais. Ela é mais curta. Ah, ela é menor do que... Ela é menor. Aqui, ó. Curioso, né? É. Eu acho que é porque o banco provavelmente era, sei lá, mais alto. não Pode sei, ser né? então, mas o Itamar ele saía com a alavanquinha mais curta. Tá. Você vê que é pouca coisa, Sim, mas mais saía muda. mais muda. Então saía dessa forma. Bolinha de câmbio, A era mesma. esse padrão. E preta também. E Mesmo preta. o carro sendo todo cinza, Isso, ela era preta. preto. Então aqui as capas do freio da Pedais. embreagem, dos Que já pedais. muda agora é horizontal, né? É horizontal, Desde- então 78. Tá. Então desde 78 era dessa forma, freio e embreagem e o pedal do acelerador era de plástico. E não vinha com capa? Não, porque tá vendo essas Eu já bolinhas? tenho... Isso aqui é o antiderrapante. Entendi. Então isso aqui já forçava já não É, precisava. antes de derrapar ali, né? Exatamente, segurava lá. Tá. Cinto retrátil cinza. Então isso aqui é o mesmo cinto usado no padrão Gol. Tá. É um Gol quadrado, Gol bolinha para os 9596. Então era retrátil. O fecho é aquele fecho
bem peculiar em formato Galhada. Isso aí, em formato de Y. É absurdo, a galera pede uma fortuna, porque realmente só saiu no Itamar, né? Então eu já precisei disso aí, acabou quebrando o meu. No fecho, a galhada vem junto, então você não tem como trocar o fecho, né? É o que então estoura. você é obrigado a comprar a galhada inteira. Exatamente. E é caro, galera. Então pra quem tem Itamar, sabe que só fica isso aí. Chave de seta, então também com 3 hastes. Então, seta, relampejo, pisca-alerta e limpador. Então aqui diferente aqui do Fusca 81, então essa chave foi usada do 82 até o 96. E esse padrãozinho de pisca é assim mesmo? É assim mesmo. Nossa, nunca tinha reparado. Parece pra ser mais ergonômico a botãozinho, né? Curioso, a botoadura. não Isso. conhecia. E os volantes. Então essa aqui é da linha 9394. Essa aqui saía no Standard, opcional no luxo 1, de série no luxo 2. Tá. E o 9596 usava o mesmo volante do Gol Bolinha. Aquele com 2 hastes, Sim. mais cheinho. Então o 9596 Standard ou luxo, volante do Gol Bolinha. E o 9394 Standard e o luxo 1 saía com volante de Gol CL. Luxo 1 opcional, esse do GL, né, do Gol GL. Sim. E o luxo 2 com esse aqui já no padrão. O velocímetro, então, continua nesse padrão, sendo que o série ouro sai ele com fundo branco. Grafia branca. Né? Isso, grafia branca. E uma outra peculiaridade que eu separei aqui é o cinzeiro. Então aqui a diferença do cinzeiro é a capinha. Ela deixou de ser enrugada, corrugada, e ela passou a ser lisa. Tá, isso no Itamar, do 93 até o 96. Tá, então até o 86 ela é corrugadinha e depois ela passou para ser lisa. Tá. Então esses são os acabamentinhos internos da linha Fusca. Então aqui a lanterna de teto, para quem tiver alguma dúvida. Manteve até 96. Isso, até 96. Então do 77 a 96 é a quadrada. E até 76 é dessa forma para toda a linha Volkswagen. Tá. Então, lanterna arredondada, lanterna quadrada. Uma curiosidade legal é que o Besourrão, né, por ser um modelo exclusivo esportivo, ele tinha um volante também diferente, né? Tinha um volante Valrod de 3 raios, 3 pontas, então era usado em toda a linha. Maverick GT, Corcel GT, o Besourrão, então todos esses esportivos aí da época usavam eles. Saia com instrumentação nesse padrão 160, com um aro preto. Tá. Então todos os instrumentos tinham aro preto. Então saia com velocímetro, contagiro, saia com amperímetro, relógio de horas e temperatura de óleo. Então é o único Fusca que saiu com contagiro de série, né? Nem o série ouro, nem os últimos, nenhum saiu. Não, o opcional desses carros era um relógio de horas. Reloginho só, né? Relógio de horas. O único que era a proposta do carro ser um carro jovem e esportivo na época, porque era assim, rezam as más línguas aí, as lendas urbanas, que o Besourrão ele é um pré-série do 1600. Ah, tá. Então eles lançaram o Besourrão com essa roupagem mais jovem, mais nova, para ver a aceitação do motor 1600. Porque assim, era um motor que consumia mais, carburação dupla, então eles queriam ver a aceitação do público. Isso é lendas urbanas, faz nada sentido, de né? Porque aí eles testam numa série menor, digamos assim, porque ele era mais caro e tal. Talvez aconteçam alguns problemas, mas é muito mais fácil do que queimar, né, o carro para uma venda geral, né? Que era o carro-chefe dele. Exatamente, como aconteceu com o Cornovag. Sim. Então eles lançaram, teve esse apelido pejorativo e o carro morreu logo. Então eles lançaram o Besourrão, assim, reza a lenda, né? Que era um pré-série do 1600. Tanto que depois de 75, que eles pararam de fazer o Besourrão, né? O 1600 continuou na linha. Né? Mas com uma roupagem normal, isso digamos que era assim. o 1600, ele era o top de linha, era o luxo. Tá. Então, como o 1500 até o 75 era o luxo, e o 1300 Standard, aí depois de 76 era 1600, o 1300L, que era o luxo econômico, e o 1300 que era o Standard. Isso. Legal. E outra curiosidade também de volante é o Série Prata, Série Prata. Então, o Série Prata ele saía com o volante do Passat LS, de 2 raios, espumado. E o do Passat também era uma curiosidade, ele saía com o lobinho da Wolfsburg no meio. E o do Série Prata ele saía só com escrito prata no canto direito aqui da empunhadura. Legal. Então era o que saía de diferente. Então
Era o volante do Passat LS, só que mudava um pouco o botão de buzina. Tinha a descrição ali, prata. Né? E as grades do alto-falante ali eram prata também, né? E a tampa do porta-luva também era prata com a capa preta. Legal. Então tinha essa era diferente. Fusca Série Love, Fusca Verde Cristalino, Última Série, o Fusca 1300 GL, então eram as séries especiais da década de 80 para prolongar a vida do Fusca. Eles saíam com todos os opcionais e o volante era o mesmo padrão. Isso. Tirando a série prata, as próximas séries especiais eram todo o pacote, era o completão, era o pacote, todos os opcionais no carro. Mas a base, digamos assim, era isso que a gente apresentou. Exatamente. Aqui. Por exemplo, não tinha essa diferença do Itamar pro Standard e pro luxo. Sim. Então aqui era da mesma forma. Inclusive, como a gente disse aí há pouco, a linha Standard e a linha luxo. A diferença o volante só era o mesmo, só a né? empunhadura, que uma era espumada e a outra não. Show. Mas de resto, a linha da década de 80 é isso aí. Só tudo isso. Só tudo isso. Meu, galera, como eu falei, é muita coisa, é muito detalhe. Como a gente falou, talvez a gente tenha esquecido de alguma coisa. Deixem nos comentários aí se vocês repararam alguma coisa que a gente não falou. Mas assim, se a gente fosse parar realmente para explicar ano a ano, coisa a coisa, esse vídeo ficaria muito longo, né? E muita gente talvez às vezes não tenha tempo, não tenha essa curiosidade de ver. Mas assim, realmente é muito legal como é rica a história do Fusca, né? Lembrando, a gente está falando de um modelo. Se a gente fosse abordar Brasília, variante, tudo, realmente tem muitas outras coisas, né? Talvez seja a pauta de algum outro vídeo também, mas realmente é muito legal conhecer essa evolução. Não deixem de ver o vídeo do interior, né? Ou a questão de forração interna, teto, tudo que também tá muito legal. É um tipo assim, complemento. É um complemento, né? Esse Isso vídeo aí. aqui é um complemento, então vale a pena. Deixa nos comentários também o que vocês têm curiosidade de ver outras coisas. Por exemplo, aqui, sei lá, a gente tem para-choque, tem calota, tem estribo, tem um monte de coisa que também vale a pena ver a evolução. E se vocês tiverem curiosidade, deixem nos comentários aqui. E um adendo para quem tem também quem tem Brasília, variante, os derivados, boa parte disso é se base para esses também. carros. Sim, tirando o painel, velocímetro, às vezes um puxador da variante, mas 80% é também aplicado volante, na a maioria família. dessas coisas que foi junto, né? Exceto alguns detalhes, por exemplo, o cálice da variante é diferente. Né? Ele vem assim, né? Isso, ele é deitado, mas assim, tirando esses detalhes que são específicos da linha, o restante assim segue mais ou menos o mesmo padrão, tanto para Fusca, Brasília, porque a Volks ela meio padronizava para o custo, né? Custo, volume de produção, tudo. Isso daí. Então serve também. Vitão, show de bola. Valeu por mais uma aula aqui para nós, para mim, para a galera que tá assistindo aí. Quem precisar de alguma dessas peças ou qualquer outra peça para Fusca, derivado, Opala, Corcel, o que precisar, tô deixando o site da Líder aqui, o WhatsApp, o endereço da loja física, sinal de fumaça, como vocês quiserem comprar. Aqui fez sinal de fumaça, escreveu help na ilha lá, a gente consegue achar e ajudar todo mundo aí nas nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp. Tem o contato, telefone, a loja física que a gente tá aí de segunda a sábado aí para receber todo mundo também. E vale a pena, a loja é linda, vocês já viram, eu deixei no começo lá o card com o vídeo, a loja é muito legal e a galera tá aqui à disposição e deu pra ver que o cara manja um pouquinho, né? Só um pouquinho. Então quem tá restaurando, ou mesmo quem quer personalizar, né, tem de base muita coisa aqui, fica à vontade pra chamar os caras pra resolver os seus problemas. É isso aí, pessoal. Valeu, Vitão. Valeu, obrigado e até a próxima. Nóis, valeu. Galera, então espero que vocês tenham gostado de conferir mais essa verdadeira aula de história aí da evolução do Fusca. Se você gostou, já sabe, dá aquela força pra gente se inscrevendo no canal, ativando também o sininho para receber a notificação sempre que o vídeo não for ao ar, deixando também um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante pro YouTube entender. A gente tá fazendo aquele conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Não deixa também de conferir o conteúdo exclusivo que a gente faz lá no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Corcel GT, então era todos os esportivos todos usavam esportivos de época. Voltando.